Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso primeiro conteúdo do ano. Não vamos falar nada a respeito de história nesse momento, história no sentido específico do conteúdo do livro. Ocorre que a gente está vivendo uma pandemia e, por conta disso, eu resolvi falar um pouco da história das pandemias no mundo. Dá para vocês conhecerem esse perfil historiográfico de como foi que ocorreram doenças que acometeram a humanidade como inteiro, que todo o planeta adoeceu, pessoas do planeta inteiro tiveram a doença. Então, eu vou falar um pouquinho de 5 grandes epidemias que ocorreram na história, para que vocês conheçam um pouquinho delas e que para depois eu possa passar um trabalho que ao conversar com vocês no chat, lá através do WhatsApp, eu possa passar esse trabalho, que vocês façam uma pesquisa, façam alguma resenha, um resumo a respeito e que depois a gente abra para uma discussão, para uma conversa e que aí, nesse momento, eu possa fazer uma avaliação e dar uma pontuação a vocês, porque nossa pontuação vai ser assim, gradativa, né? Somatória. Então, para falar um pouquinho da história das epidemias, eu vou falar das que ocorreram por ordem cronológica aqui, como no caso, a primeira epidemia que aconteceu em termos mundiais foi a da varíola. A varíola, ela acometeu a humanidade desde há mais de 3.000 anos atrás. Dizem até que um faraó egípcio ele teria sido contaminado pela varíola, né? Outra grande epidemia de doença no mundo ficou conhecida como a peste bubônica ou peste negra, que aconteceu no período medieval na Europa. E essa doença foi tão devastadora que a história registrou que metade da população mundial na época, que era uma população mais restrita ali ao continente europeu, ela foi reduzida pela metade. Então foi uma coisa muito terrível que assolou o ser humano naquele momento. Uma outra epidemia que aconteceu foi por conta do vírus da cólera, né? Que se chama do cólera. O cólera é também transmitido por uma bactéria, causa fortes dores de barriga e diarreia. Ninguém consegue controlar muito essa diarreia, a pessoa desidrata e acaba vindo a falecer. Então, outra grande epidemia foi a de cólera. Aqui no Brasil, o cólera assustou muito a população no passado, principalmente nos locais do Nordeste, porque ela se dá pela transmissão da água e alimentos contaminados. Então, aqueles lugares que não tem muito saneamento básico, que não tinha muito esgoto, água tratada, era onde o cólera, o vírus do cólera, ele conseguia chegar com mais força. Outra grande epidemia de doença que aconteceu foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela matou milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Começou primeiro na Europa e se disseminou pelo mundo. Aqui no Brasil, ela teve no período do século XIX, né? No início do fim do século XIX, na verdade, início do XX, foi onde o surto foi maior. Inclusive chegou a acometer o presidente da República na época. Ele faleceu de gripe espanhola, que foi o presidente Rodrigues Alves. Por último, eu queria falar sobre a última epidemia mundial que a gente teve, que foi da gripe suína, antes do Covid, antes do corona, né? Que foi a gripe suína, que foi uma contaminação que se deu também através de um animal, de porcos. A primeira contaminação aconteceu no México e depois a doença se espalhou. Essas doenças, elas se espalham semelhantes aos do coronavírus, né? Pela perdigotos, gotículas de saliva que saem pela boca e contaminam as pessoas. Além do que, as pessoas contaminadas, elas podem tocar em alguns lugares, deixar ali o vírus e a pessoa passa uma mão, uma coisa ali, passa no rosto, nos olhos e acaba se contaminando. Então, eu falei um pouquinho sobre essas 5 epidemias, né? Da peste negra, da varíola, da gripe espanhola,
do cólera e da gripe suína para que vocês façam uma pesquisa. Eu vou mandar isso em PDF, vou direcionar lá no chat para vocês fazerem e conhecer um pouco mais disso, para a gente entender como é que a humanidade às vezes enfrenta esse tipo de doença. Todas elas foram enfrentadas, né? Umas foram erradicadas, não existem mais, outras ainda não, mas estão bem controladas, porque elas são muito resistentes às vacinas, né? Mas com tratamento com antibióticos resolve. Então eu não vou entrar muito aqui nos detalhes, não vou me aprofundar muito sobre essas doenças, porque vocês vão fazer essa pesquisa para vocês conhecerem por vocês mesmos, né? E a gente aprofundar o tema na discussão, nos diálogos no chat. Lembrando que os professores, os outros professores, meus colegas, eles irão fazer também um trabalho a respeito dessa pandemia do Covid-19. Mas cada professor vai estar enfocando a sua área, né? Vai tentar colocar no perfil da disciplina deles. Então é um vídeo rápido para terminar e lá no chat a gente conversa e dá mais detalhes.